Olá, graça e paz para todos. Eu fui motivado por alguns irmãos a fazer alguns pequenos vídeos sobre alguns assuntos e postar aqui no Facebook, na internet, para as pessoas interessadas nas coisas de Deus, espirituais, e para nos ajudar também, ajudar os irmãos na evangelização. Tentaremos falar hoje sobre Deus. Vamos pegar como base o Salmo 100, o Salmo 14, verso 1, que diz assim na sua primeira parte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. A questão aqui é a existência de Deus. Deus existe ou não existe? Segundo o salmista, Deus, primeiramente, não é nem questão de fé, é questão de lógica, é questão de razão. Se o salmista estiver certo, nem você mesmo o cientista pode determinar se Deus existe ou não. Nesse sentido, Deus está mais para o filósofo do que para o cientista. Eu quero acreditar que o salmista tem razão. Por quê? Porque a ciência, a verdadeira ciência experimental, ela trabalha com a experiência, com a análise de objetos físicos. E Deus não cabe numa sala, em um laboratório. Deus não pode ser analisado através de um telescópio, ser visto. Não pode ser analisado através da lâmina de um microscópio. Logo, Deus não é objeto da ciência, porque a ciência trata das coisas físicas. Quando ela tenta tratar das coisas que não são físicas, vêm as teorias científicas, que continuarão teorias enquanto não existir provas. Por isso que nós temos a teoria evolucionista. É uma teoria que, infelizmente, alguns professores ensinam como se fosse lei evolucionista. E aqui está a diferença entre a lei e a teoria. É que a lei é provada através das evidências, e a teoria continua sendo teoria até que venham as evidências e as provas. Como até hoje não houve prova da teoria evolucionista, ela continuará teoria. O lamentável é que algumas pessoas tratam a teoria como se fosse lei. Então Deus é um assunto da razão, é um assunto da lógica. O homem sábio automaticamente e naturalmente vai postular a favor da existência de Deus, porque existem alguns argumentos da razão, alguns termos do juízo, que podemos dizer que prova a existência de Deus. Por exemplo, existem alguns tipos de conhecimentos que partem da razão do homem, é intuitivo, que não se ensina absolutamente a ninguém. Você não precisa ensinar a ninguém, nem mesmo a uma criança, a ideia de número. Toda criança sabe distinguir quantas pessoas estão ali na sala, no ambiente onde ela se encontra, sem precisar ninguém falar isso para a criança. Você não precisa ensinar para a criança a ideia de espaço, porque ela é racional, é lógico, ela sabe o espaço, se ela tem 3, 4 metros cúbicos de espaço onde ela pode se locomover. Deus também é um tipo desse conhecimento, porque todo ser humano sabe que para tudo existe um Criador, existe um responsável. Isso é lógico, isso é racional. E a questão do ser? Você sabia que a maior descoberta do homem, até mesmo da ciência, é o próprio homem. O homem já descobriu o universo, o homem já descobriu tantas coisas, mas de todas elas, a mais fantástica descoberta é o próprio homem. O homem supera tudo quanto ele já viu e já descobriu. E o homem por ser a sua maior descoberta, também é o seu maior mistério. Aquele homem, aquele filósofo que trabalha com a razão, mas o neurologista talvez conheça melhor o seu cérebro no sentido científico do que ele mesmo. O cardiologista conhece melhor o seu coração do que você mesmo.
Talvez o psicólogo entenda melhor o que está passando na sua psique do que você mesmo. Porque o homem é a sua maior descoberta. Agora, quem é responsável pela existência desse homem, deste ser tão fantástico? Quem é o responsável pelo universo, regido por leis, composto de leis e massas? E o argumento da causa e efeito. A própria ciência diz que todo efeito tem uma causa e a causa é maior do que o efeito. Você já prestou atenção à grandeza do universo? Você já pensou a grandeza que há na estrutura do ser humano e o responsável por tudo isso? Seria possível que o responsável pelo universo, pelo ser humano, foi uma explosão chamada de Big Bang? Você aceitaria a ideia de que um dia na sua cozinha alguém deixou 1 quilo de farinha de trigo, meia dúzia de ovos, 1 quilo de açúcar, e por algum acidente, por alguma coisa que você não entende, um carro que transportava combustível entrou na sua cozinha, explodiu, e quando você chegou encontrou um bolo de ovos para você saborear? Você acreditaria nisso? Você acreditaria que um dia alguém pegou bilhões e bilhões de letras, jogou ao ar, causou uma explosão e o resultado foi o Aurélio? Dicionário Aurélio, bem bonitinho para você saber a definição das coisas. Isso não tem lógica. Isso daí postula contra a sua própria razão. Só o tolo vai acreditar numa coisa dessa. Por isso que a teoria evolucionista, que já faliu há muito tempo, porque os argumentos da teoria evolucionista já foram todos desbaratados. Aquelas datas geológicas já foram todas desmascaradas, nenhuma delas são precisas. Por que não se ensina isso na escola? Porque isso implicaria um prejuízo muito grande nos livros que ainda precisam ser vendidos. Porque muitos professorzinhos de universidades que aprenderam a teoria e ensinam com propriedade, não se reciclaram, estão ganhando dinheiro para propagar esta inverdade. Deus é razão. Deus é lógica. Deus é uma crença universal. E Deus se torna uma necessidade. Seu coração, seu juízo exige resposta. E há muitas coisas que, se Deus não existe, Ele não terá resposta. Qual o objetivo da vida? Qual o final da vida? O que vai acontecer do outro lado? Será que nós vivemos só por aqui mesmo? Se Deus não existisse, não existir um responsável pelo universo, por nós não teremos resposta disso. Deus se torna uma necessidade. E se a necessidade é universal, dizer que Deus não existe é dizer que essa necessidade não existe. Se a necessidade existe, existe a solução. Isso é lógico. Então todas as coisas postulam, acusam a existência de um ser, de um responsável, de um arquiteto, de um inteligente, que tudo formou, porque tudo tem desígnio, em tudo há objetivo. Nada existe sem um objetivo, nada existe sem uma razão. E se tudo existe com um objetivo e com uma razão, isso daí exige da razão um inteligente, alguém responsável, inteligente, que criou inteligentes, pessoas organizadas, que criou coisa organizada. Mas alguém pode dizer, mas quem criou Deus? Aí está. Porque se existe um efeito, existe a causa. E a causa pode não ter, vamos dizer assim, a mesma razão de princípio que o efeito. Se existem coisas relativas, porque relativas em relação ao absoluto. Se existe coisas materiais, por trás das coisas materiais estão as imateriais. Porque o mundo virtual é imaterial. Aquilo que você criou, observe que já existia de maneira imaterial na sua mente. Então Deus tem que ser a causa que não foi causada. Tem que ser o eterno que criou o tempo. O ilimitado que criou aquilo que é limitado.
O absoluto que criou os relativos, ou de onde vem tudo que é relativo. Porque se tudo é relativo em relação a um absoluto. Porque sem um absoluto não há o relativo. Isso é racional, isso é lógico. Então o salmista tem razão em dizer: crer em Deus é para quem usa a inteligência. Não crer em Deus é assassinar o pensamento. Não crer em Deus é cometer suicídio mental. Não crer em Deus é tão irracional. É tanta pouca falta de inteligência, porque se você diz que Deus não existe, você está com ônus da prova. Como é que você vai provar que Deus não existe? Quais os seus argumentos para que Deus não existe? Esses argumentos que eu estou levantando aqui, você pode derrubá-los? Qual o seu contra-argumento para descaracterizar esses argumentos que eu estou usando aqui? O que você vai fazer e provar para dizer que Deus não existe? Não. Talvez você nem ateu seja. Você seja apenas uma pessoa frustrada, que teve uma experiência com alguém que você achou que podia lhe ensinar sobre Deus, e isso daí lhe causou frustração, desgosto, e hoje você diz que Deus não existe porque não gostou da experiência. Talvez você diga que Deus não existe porque a sua consciência lhe acusa e lhe denuncia, dizendo que se Deus existir, as coisas não podem terminar muito bem para você. Talvez você diga que Deus não existe porque você resolveu crer, acreditar, transformar a teoria numa lei. Mas isso é racional? Isso é lógico? Isto tem sentido? Crer em Deus é para o sábio. Crer em Deus é para quem usa o juízo. Crer em Deus é para o homem inteligente. Crer em Deus é ter a resposta de todas as suas incógnitas. Crer em Deus é a única razão de coisas racionais existirem, da inteligência existir, de leis existirem. Afinal, crer em Deus é a única justificativa para responder às coisas que você vê, às coisas que você sabe, às coisas que precisam de resposta. Crer em Deus é como o salmista diz, é para o sábio. Deus te abençoe.